quanto tempo você acha que levou para José ser vendido como escravo até o dia que ele foi eleito a governador do Egito? Passaram-se 13 anos. Dependendo da faixa etária das suas crianças, passou um pouquinho mais da idade delas. 13 anos é tempo suficiente para alguém se desviar da presença do Senhor, não é? Muitas pessoas se desviam por bem menos que isso. É tempo suficiente para as pessoas blasfemarem contra Deus, não é? É tempo suficiente para alguém esquecer as promessas de Deus, não é? Porém, José persistia fielmente em acreditar que no tempo oportuno de Deus, tudo se cumpriria. Agora, José sentado no trono, sendo o governador do Egito, todo o governo do Egito foi entregue na mão de José e a única coisa era Faraó acima dele. A única posição acima dele era a de Faraó, porque abaixo de Faraó era José que dominava tudo. Deus é perfeito em cada detalhe. Deus usou a vida de José para salvar uma nação. Olha o que aconteceu. Por esse tempo, a fome se instaurou na terra. Começou a faltar alimentos, começou a dar uma seca. A população toda começou a ter fome. Porém, o Egito foi diferente. O sonho que Faraó teve falava sobre 7 vacas magras, 7 vacas gordas. E Deus deu a interpretação dos sonhos para José. E José entendeu que isso seria um tempo de fome sobre a terra, logo após um tempo de fartura. Deus deu inteligência, deu sabedoria para José. E José soube como guardar os alimentos, guardar mantimento, para que depois, no tempo que toda a terra fosse abalada pela fome, o Egito continuaria firme ali, inabalável. A fome não entraria no Egito. E foi o que aconteceu. Tempos depois, conforme foi passando, a terra foi sendo abatida pela fome, a fome foi se instaurando, povos mais povos, mais povos, mais povos foram ficando com fome. Aonde eles iam procurar comida? Lá no Egito. As pessoas saíam das suas cidades e iam até o Egito para procurar comida, trocavam as suas coisas, trocavam seus pertences, se vendiam muitas vezes como escravo em troca de comida para não morrer de fome. Quem chegou em um desses momentos lá no portãozinho do Egito? Ding-dong! Quem é? A família de José. Imagina a cena de José quando sentado ali com a sua coroa linda, maravilhosa de governador do Egito, quando ele avistou os seus irmãos traidores, invejosos, que anos atrás o venderam como escravo e que sequer imaginavam que José ainda estava vivo. Pois é, quando ele viu os seus irmãos, qual seria a primeira reação que você faria ao ver eles, se eles tivessem te vendido como escravo? Certamente nós o condenaríamos, o mataríamos, mandaríamos preso eles e nos vingaríamos. Difícil falar. Mas José não fez isso. José decidiu perdoar-lhes e na mesma hora que aconteceu tudo isso, José foi tomado por suas emoções, José chorou, mas ele escolheu perdoar os seus irmãos. Ele escolheu olhar toda essa situação como uma permissão de Deus para que os seus propósitos se cumprissem na sua vida. E se agora os seus irmãos estavam ali, foi porque Deus, na sua magnífica sabedoria, soube como acolhê-los todos e livrá-los da fome. José perdoa os seus irmãos, manda buscar o restante da sua família, manda trazer o seu pai, as suas esposas, os seus outros irmãos, filhos das concubinas, e manda trazer a família deles e todo mundo agora desce para o Egito. A Bíblia fala que mais ou menos 70 pessoas da família de José descem para o Egito agora. Pensa que eles moravam numa cidade distante. Agora os irmãos, o pai e a família de José, todos eles se mudam para dentro do Egito para não passarem fome. Agora José, como governador, pode cuidar da sua família e pode livrá-los da fome, da seca, da escravidão. Agora eles estão ali bem cuidados e protegidos por uma pessoa que anos atrás foi vendida como escravo e tinha tudo para dar errado. Porém, não deu errado, não fracassou, porque decidiu e escolheu persistir acreditando que no momento certo Deus mudaria a história da sua vida. Agora, você já pensou como tudo podia ter sido diferente se José
ousasse desobedecer a Deus, ou se ele pecasse contra Deus, a história poderia ter sido muito diferente. Já pensou se ele tivesse dito em algum momento da vida dele, não quero mais saber desse Deus, sabe? Às vezes acontece coisas com nós que nós culpamos Deus, nós escolhemos nos afastar de Deus, ao invés de procurar a Deus para pedir perdão, para pedir auxílio, para pedir que Deus nos ajude. Nós resolvemos culpar a Deus e nos afastar dele, ao invés de nos aproximar para melhorar. José poderia ter feito tudo diferente, poderia ter aceitado lá a mulher de Potifar, afinal agora ele era um mordomo e ele não tinha muita questão de escolha. Quem sabe ele não teria ido preso, mas quem sabe ele tivesse outra consequência pior, nós não sabemos. A questão é que ele escolheu fazer o certo. E isso ele deixou provas para nós de que fazer o certo, que obedecer a Deus, sempre será o melhor para as nossas vidas. Sabe, tem certas provas na nossa vida, certos momentos difíceis que nós passamos, que nós não entendemos na hora o porquê aquilo está acontecendo. Até reclamamos às vezes, o que é normal do ser humano. O que nós não podemos fazer é desistir, é abandonar a nossa fé. Nós precisamos acreditar que Deus pode fazer por nós o melhor e vai fazer o melhor por nós. Às vezes nós não vamos entender quantas lágrimas choramos, nós não vamos entender por que nossos pais se divorciaram, por que os meus pais faleceram, por que a minha avó brigou comigo, por que eu tive que me mudar, sabe? Cite situações aí da vida das suas crianças que muitas vezes elas podem se questionar por que aconteceu, ou sabe? E aí elas questionam a Deus, elas culpam a Deus. Pegue a essência aí da realidade das suas crianças e aplique o valor de ser fiel a Deus, apesar de qualquer dificuldade, apesar de qualquer situação.